Olá! Hoje a gente mergulha no primeiro capítulo do livro de Esther. A gente entra direto na fortaleza de Susa, sabe? O centro do poder do rei Xerxes, ou Assuero. O império imenso, né? Diz que eram 127 províncias, que iam da Índia até Kush, a Etiópia. Exato. E o capítulo começa com uma demonstração assim colossal de riqueza e poder. Pois é, primeiro tem aquela exibição de 180 dias, né? Mostrando tudo pro pessoal da nobreza, pros militares. Uma demonstração de força, basicamente. E depois, como se não bastasse, um banquete de 7 dias. Esse era para todo mundo lá na capital, em Susa, no jardim do palácio. Imagina o luxo. O texto descreve, né? Tapeçarias brancas, azuis, colunas de mármore. Sofás de ouro e prata, taças de ouro únicas para cada um e vinho real à vontade. Tipo, beba o quanto quiser. Uma ostentação calculada para impressionar mesmo. E também menciona rápido que a rainha Vasti fazia um banquete para as mulheres, né? Em paralelo. Sim, um detalhe importante também. Mas aí vem a virada. No 7º dia dessa festa toda, o rei Xerxes, que o texto diz que estava alegre do vinho, Digamos que ele já tinha bebido bastante. ele manda chamar a rainha Vasti. Manda os eunucos de confiança trazerem ela usando a coroa real. Para quê? Para mostrar a beleza dela para os convidados. E aqui é crucial entender, né? Não é um convite delicado, é uma ordem. Uma ordem para exibir a rainha quase como um objeto. Exato. Era para ela vir e ser admirada como parte da coleção de tesouros do rei, talvez. Exatamente. Um reflexo do ego e do estado de espírito dele naquele momento de festa e álcool. E a resposta da Vasti? Uma negativa. Ela simplesmente se recusa a obedecer à ordem do rei. O que é, assim, um ato de uma audácia tremenda para a época e para aquele contexto. Na corte persa, desobedeceu o rei. Ainda mais publicamente, mesmo que a recusa tenha sido comunicada pelos eunucos. Com certeza, era desafiar o poder absoluto na frente de toda a elite do império. Muito arriscado. E a reação do Xerxes? Fúria total. Ele fica possesso e faz o que se esperava. Chama os conselheiros. Sábios que entendiam os tempos, né? Como o texto diz. Os especialistas em leis, costumes. Eram 7 príncipes o círculo íntimo dele. E a pergunta do rei é direta. O que a lei manda fazer com a rainha Vasti por essa desobediência? Aí que entra o Memuclam, um desses conselheiros. E a resposta dele é, bom, muito estratégica. Estratégica é uma boa palavra. Porque ele não trata só como uma ofensa pessoal ao rei, né? De forma alguma. Ele eleva a questão, diz que a atitude da Vasti não foi só contra o rei, mas contra todos os nobres e todos os povos do império. Uma ameaça geral. Isso, o argumento dele é que, se as outras mulheres ficarem sabendo da recusa da Vasti, elas vão começar a desprezar os próprios maridos. Ele prevê, sem fim de desprezo e discórdia. É uma politização clara do conflito. Ele pega um problema que era essencialmente pessoal, talvez conjugal, ocorrido num contexto bem específico. De uma festa regada a vinho. Exato. E transforma numa questão de Estado. A estabilidade do império, segundo Memucan, dependeria da submissão das mulheres em casa. A Vasti virou um mau exemplo perigoso. Faz sentido olhando por esse ângulo político. E qual a solução que o Memucan propõe? Drástica. Primeiro, um decreto real banindo Vasti para sempre da presença do rei. Irrevogável. Tá. Tinha que ser inscrito nas leis dos medos e persas, que não podiam ser alteradas. E segundo? Dar a posição de rainha para outra mulher que fosse melhor do que ela. Uma substituição exemplar. E o decreto em si? Qual o objetivo declarado? Que fosse proclamado em todo o império, em cada província, na sua própria língua. Para garantir que todo mundo entendesse. Sim, para que todas as mulheres honrassem a seus maridos, do maior ao menor. O recado era claro, a hierarquia doméstica devia ser mantida. A punição foi severa para Vasti. Banimento, perda do status, mas a lei que saiu disso foi muito além, né? Com certeza. Uma lei imutável, com alcance imperial, reforçando a autoridade masculina como um pilar da ordem social persa, segundo aquela visão. E o capítulo termina como? O rei e os nobres concordam com o Memucan. Sim, aprovam o conselho. E despachos são enviados para tudo quanto é canto do império, decretando basicamente que todo homem fosse senhor em sua própria casa. Exatamente. Então, resumindo,
Tudo começa com uma mega festa para mostrar poder, aí uma crise pessoal por causa de uma recusa da rainha, Uhum. que é habilmente transformada numa questão de segurança do Estado e resolvida com uma lei para controlar as mulheres do império todo. É um resumo perfeito do capítulo e deixa a gente pensando, né? Qual foi a real motivação do Memucan? Boa pergunta. Era a preocupação genuína com a ordem? Uma jogada política para ganhar pontos com o rei furioso? Medo? Ou uma mistura de tudo isso? E a outra questão é quais as consequências de transformar conflitos assim tão pessoais em leis gravadas em pedra imutáveis? Isso ecoa de muitas formas, né? Com certeza. Fica aí a reflexão.